Brasil, projeto este com incentivo da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura. Eu estou aqui para apresentar uma palestra, Construindo o Monumento da Praça Brasil. É uma ação, parte integrante deste mesmo projeto, conforme consta no edital da Secretaria de Cultura da cidade de Volta Redonda. Eu vou colocar aqui na tela, vou compartilhar com vocês um material preparado exclusivamente para esse projeto, onde nós poderemos fazer um percurso juntos pela Praça Brasil e pelo monumento, né? Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de mencionar que aqueles que não assistiram ao mini documentário, que o façam, será mais proveitoso, né, para consumir também esta palestra. É interessante que vocês assistam ao vídeo. Eu não vou colocá-lo aqui na íntegra, talvez eu coloque alguns trechos, vamos ver no decorrer da apresentação, mas é interessante que vocês façam essa imersão, né, ainda que seja curta. O vídeo ele tem ali um total de 8 minutos, mas é uma oportunidade de se aproximar também, né? Eu acho que a palestra ela vem para contribuir para que haja uma aproximação ainda maior. Bom, espero que ela seja relevante para todos vocês. Vamos lá? Você percebe a cidade ou apenas faz uso dela? Eu me refiro à sua cidade, né? Tanto Volta Redonda quanto qualquer outra cidade. Podemos afirmar que, de fato, nós conhecemos a nossa cidade? Eu penso que não. E você? Uma cidade se transforma todos os dias, ainda que as coisas permaneçam no mesmo lugar. Uma cidade é feita de pessoas, e as pessoas mudam, mudando ou não de endereço. A cidade nos modifica, e nós a modificamos todos os dias. Quando alguém disser a você que conhece uma cidade, desconfie. Para conhecermos uma cidade, é preciso observá-la. É uma prática diária, é um processo cotidiano e contínuo. O objetivo deste encontro é compartilhar algumas leituras e observações a respeito de um recorte da cidade. Espero que algo seja relevante para você. Você já se permitiu ler a cidade, ler a sua cidade? E o que seria ler uma cidade? Ler uma cidade é fazer recortes na existência das coisas cotidianas, é escolher para onde olhar e observar, é ler imagens em movimento. Todos nós frequentamos cotidianamente algum espaço específico da cidade. Se você estabelece uma relação afetiva com esse espaço, ele se transforma em lugar, o seu lugar. Esse lugar pode ser uma casa, uma rua, a escola, estádio de futebol, uma praça, etc. Qual é o seu lugar? Nesses espaços ou lugares, há objetos que os configuram, os caracterizam e os identificam. É possível aprender com eles através da experiência estética, ou seja, um percurso que atravessa a materialidade do objeto, a sua forma e os possíveis significados ocultos. Podemos inferir que, para entendermos uma cidade, é preciso relacionar 3 elementos: os espaços, os objetos e as pessoas. No entrelaçar dos 3, nascem as narrativas cotidianas. Não há, portanto, uma cidade, mas cidades dentro da mesma cidade. Somos parte de algo maior, plural e diverso. E a arte em espaço público, seja ela qual for, nos ajuda a elevar esse entendimento. Ela convida e provoca. Basta que você se aproxime dela. É o que iremos fazer agora ao assistirmos o mini documentário Bate e Volta,
uma volta pelo patrimônio histórico da Praça Brasil, em Volta Redonda. Como eu disse, eu não vou passar o documentário aqui, eu peço a vocês que façam isso. Eu assisto, ele também está aqui neste mesmo canal, tá? Eu até coloquei aqui de modo que fosse passá-lo, mas eu vou deixar para que vocês possam fazer isso de modo separado, tá ok? E aí vocês, a partir desse consumo, vocês podem promover um encontro de saberes, né? Tanto do vídeo quanto aqui do conteúdo da palestra. Consumir um monumento é, portanto, praticar o olhar atento e crítico. Esse olhar atento nos distancia do olhar turístico, aquele passageiro, sem imersão e envolvimento para com o objeto. O olhar turístico provoca desvios, encaixota o objeto e o espaço no qual reside, e os entrega em forma de cartão postal. Tal evento tem o seu valor. Entretanto, quando falamos em percursos educacionais, com a intenção de construir argumentos críticos, o olhar turístico deixa você na condição de agente passivo, apenas para receber e reproduzir informações. Cabe aqui um pequeno parêntese, que no caso do olhar turístico não é necessariamente um posicionamento contrário ao turismo, ok? É apenas uma abordagem educacional, né? A maneira como você consome um objeto artístico, né? Muitas vezes o turismo ele acaba entregando às pessoas um produto muito mais, um consumo muito mais raso, né? E aqui no caso é um percurso educacional. Vamos separar então em pequenos capítulos o nosso percurso. O primeiro deles eu nomeei uma ordenação do olhar. Vamos descobrir do que se trata. Aqui no caso é um pequeno mapa, né, da Praça Brasil, e a intenção é de permitir ao leitor observador um percurso sistemático, né? Há aqui uma intenção, uma intencionalidade com relação a esse percurso. Aí também entra até o conceito do olhar turístico, né? E no caso, o olhar turístico seria um percurso desprovido de qualquer tipo de intenção. Aqui no caso, há sim uma intencionalidade mais sistemática, né? Então, a partir da ordenação sequencial das estátuas, conforme vocês assistiram no documentário, a primeira, o M1, né, se você perceber, você vai fazer um sentido anti-horário. Né? O M1, então, seria as origens da cidade. Seria um percurso a partir da primeira estátua, que ela é a alegoria da agricultura, em direção à estátua de Getúlio Vargas. Origens da cidade. O leitor observador se deslocará a partir da alegoria da agricultura, como eu acabei de dizer, em sentido anti-horário, e ao longo de um intervalo de alguns metros avançará para a estátua de Getúlio Vargas. O ideal nacionalista, Getúlio Vargas está de frente para a Rua 14, área de maior visibilidade da praça, e para a praça, de onde o leitor observador seguirá por um segundo intervalo até a alegoria da indústria. No M3, o progresso da indústria percorre-se um outro intervalo até a estátua do metalúrgico, a leste, de frente para a Rua 43. Por fim, o M4, o novo trabalhador do metalúrgico, avançando-se para o quarto e último movimento, e após o intervalo conclui-se a volta, retornando-se ao ponto de partida. A partir dessa imagem é possível vocês terem uma ideia de diferentes pontos de vista, né? Aqui é o que eu escolhi. Então passa pelo meu agrado, pela minha maneira de perceber o espaço, os objetos. Obviamente que você pode
incorporar outros pontos de vista, né? Aliás, é essencial que sejam incorporados outros pontos de vista, né? E assim, o monumento ele ganha movimento. Aqui no caso é o movimento 2, né? Me refiro ali ao, ao circuito que é feito, né? A partir da alegoria da agricultura. E ela está lá no fundo, atrás, na diagonal, atrás da estátua de Getúlio Vargas, né, que seria o movimento 2, em direção a Getúlio. A partir de Getúlio, nós temos o M2, né, de Getúlio, a alegoria da indústria. Aqui já temos um outro ponto de vista. A alegoria da indústria. E agora partiremos para o M3, da alegoria da indústria, em direção ao metalúrgico. Né? Como vocês podem ver, a alegoria está uma diagonal atrás do metalúrgico. Por fim, o M4, que seria a partir do metalúrgico, retornando ao ponto de partida, as origens da cidade, a alegoria da agricultura. Bom, aqui seria uma possibilidade de introduzir dentro deste percurso um conteúdo mais amplo. Esse conteúdo ele poderia ser administrado, exposto, né, em forma de diálogo com aqueles que se envolverem com o projeto, né? No caso, em loco, estarem presencialmente, né? Para o primeiro, um historiador que trate do ciclo do café, que seria da alegoria da agricultura, em direção a Getúlio Vargas. Um segundo, historiador para a era Vargas, né? Trataria ali do início da industrialização no país, que passa pelo período de governo de Getúlio Vargas. Um terceiro, um professor de geografia ou de arquitetura para falar do projeto de urbanização de Volta Redonda, que seria o M3. E, por fim, o M4, no quarto intervalo, um professor de sociologia para tratar da cidade-empresa e a relação capital-trabalho. E que são possibilidades de transformar o monumento, de movimentá-lo como recurso educacional, né? Tratando aí da Praça Brasil como uma praça-escola. Configura-se assim uma ação interdisciplinar. Sugere-se para cada nível escolar uma abordagem pedagógica. A proposta de leitura do monumento adquire um arcabouço de saberes ampliado e que, talvez, não atingisse tantas possibilidades se não houvesse um processo de ensino sistematizado, ou seja, uma ordenação do olhar. Aqui uma breve relação de proporção, para que vocês tenham uma ideia, né? No momento em que nós nos deparamos com o objeto, com as estátuas, né? Vendo, assistindo com uma certa distância, né? Não é possível você ter uma ideia dessa proporção. E por meio dessas fotos vocês podem ver que eu estou diante de Getúlio e do metalúrgico, né? Embora sejam estátuas que, se eu não me engano, elas têm em torno de 11 metros, o rebaixamento do pedestal ele permite que as estátuas fiquem mais próximas do observador, né? Inclusive, você pode se movimentar. Não é possível 360, né, por conta do espelho d'água, mas se não fosse por isso, as estátuas elas seriam consumidas integralmente, né? E isso é um dos pontos que fazem com que esse monumento seja bastante relevante, né, que diz respeito a objetos artísticos em espaço público, né, a possibilidade do leitor observador se aproximar das estátuas, né? Nosso segundo capítulo trata da leitura da estátua de Getúlio. Aqui eu faço um pequeno comparativo entre a figura, né, a representação real de Getúlio Vargas e a representação figurativa.
Então, são possibilidades de leitura do monumento, né? A partir da singularidade das estátuas. Quais as leituras possíveis? Lembrando que a leitura de uma estátua, de um objeto artístico, de uma obra de arte, não necessariamente ela é um jogo de certo e errado, né? Ela não deve ser isso. Então não há leituras certas, leituras erradas. Há a sua leitura. Há aqueles que conseguem ampliar a leitura por conta do seu repertório, por conta do seu contato com o campo das artes, né, que antecede essa leitura, ou que mesmo ocorre posteriormente, né? Mas não necessariamente há ali um certo e errado. Não. A sua leitura ela não é relevante, ela é sim. Talvez ela não esteja sendo ampliada, né? A palestra, no caso, o próprio projeto é uma oportunidade das pessoas em geral, não só aqueles que estão envolvidos com o campo das artes, seriam professores ou outros profissionais, mas também as pessoas que transitam pela praça, né? Aqui no caso à esquerda é um busto fotográfico de Getúlio Vargas, os primeiros anos do governo provisório, extraído do livro Getúlio, volume 2, 30 a 45, do jornalista Lira Neto, de 2013. Nós veremos outras imagens provenientes desse livro. Aproveitando a oportunidade, a biografia de Getúlio, em 3 volumes, escrita pelo jornalista Lira Neto, de suma importância para a leitura da estátua, né, e do próprio consumo deste monumento. Aqui nós temos uma representação jovial de Getúlio Vargas. Seria possível essa representação, essa jovialidade, no momento em que a gente observa a estátua, a representação figurativa? Então, qual seria a leitura, qual seria a sua leitura a respeito, né? Se você fizer esse comparativo, eu considero uma possibilidade bem grande. Eu acho que o escultor, que nós veremos um pouquinho mais à frente, a respeito do escultor, acho que uma das intenções dele, pelo menos é uma hipótese, né? Estou levantando aqui uma hipótese, ele ter se apropriado dessas imagens de Getúlio ainda mais jovem. Aqui é Getúlio com o fardão da Academia Brasileira de Letras, em 1941, extraído do livro Getúlio, volume 2, 30 a 45, de Lira Neto. Aqui temos Getúlio já mais velho, Getúlio mais próximo dos últimos anos de vida, né? Aqui já com 72 anos, em 1954, ano do início do projeto do próprio monumento, né? Ele foi inaugurado em 57, mas segundo constam os registros, o projeto ele se iniciou em 54, então, ano do falecimento de Getúlio Vargas, né? O monumento acabou sendo um monumento, um tributo, né, póstumo. Aqui no caso a imagem é a capa do livro Getúlio Vargas, volume 3, aliás, Getúlio, volume 3, de 45 a 54, também do Lira Neto. Aqui nós temos um paralelo entre o Getúlio de Volta Redonda e o Getúlio de São Borja, né? É uma estátua que eu não encontrei o escultor, a autoria da escultura propriamente, mas o projeto é de Oscar Niemeyer. Isso aqui é um breve comparativo para que vocês tenham uma ideia dessa possível jovialidade, né, representada em Getúlio de Volta Redonda. É uma possibilidade também de reconhecermos que as representações elas se diferem tanto esteticamente quanto conceitualmente, né? Embora você tenha Getúlio de São Borja muito mais próximo do leitor observador, ele está praticamente no chão, né, quase que ali na altura do observador, enquanto a de Volta Redonda ela se encontra um pouquinho mais acima da altura dos olhos, mas há particularidades, há singularidades na estátua de Getúlio Vargas de Volta Redonda que a tornam muito mais expressiva, né? Há na estátua de Getúlio Vargas uma expressividade muito maior e há possibilidades de leitura
que avançam muito mais do que a estátua de São Borja. Aqui é o Getúlio de São Borja e o Getúlio de Volta Redonda, num comparativo com uma imagem real de Getúlio Vargas, também extraída do livro Getúlio, volume 3, 45 a 54, ele aqui já mais velho, né? Também de Beira Neto. Isso é um comparativo para nós termos uma pequena... acho que a gente pode extrair dessa imagem de Getúlio Vargas, da representação real de Getúlio Vargas, informações que o aproximam mais da representação em São Borja do que da representação em Volta Redonda, né? Acho que aqui é possível ver essa jovialidade que eu coloquei em pauta, que eu observo, que eu coloco como um dos elementos que fazem com que o monumento de Volta Redonda tenha uma singularidade, e essa singularidade ela passa pelas intenções do escultor, né? Aqui algumas imagens de Getúlio, para que nós possamos tratar de um outro assunto que eu considero de extrema relevância e também uma outra singularidade do monumento de Volta Redonda, que é o enigma da representação do charuto, né? Ou a ausência dele, né? Aqui é uma imagem clássica de Getúlio, né? Dificilmente você encontra imagens de Getúlio em público ou mesmo em ambientes privados, onde ele não esteja acompanhado do seu fiel charuto. Aqui mais uma vez, né, o charuto constantemente na mão esquerda. Essa é uma observação importante, é que você carregue ela no momento em que você observa a estátua de Getúlio Vargas em Volta Redonda. Se você observar bem, não há um charuto na mão de Getúlio. E a mão de Getúlio, que no caso levanta essa hipótese de ser uma referência ao ato de fumar, ele o faz, a representação em Volta Redonda, com a mão direita. É isso que eu chamo de enigma da representação do charuto, né? Ou a ausência dele. Aqui no caso é Getúlio e São Borja, escrevendo a carta à filha Alzira, extraída também do livro Getúlio, volume 3. Aqui Getúlio também ali no seu ambiente privado, né, em São Borja, mais uma vez acompanhado de Getúlio. Se vocês puderem fazer uma pesquisa rápida no Google, colocando Getúlio charuto, vocês vão ter ali uma infinidade de imagens. Obviamente que algumas delas, são poucas, aparecem com o charuto na mão direita, mas eu considero imagens assim que são circunstanciais, né? É possível perceber nessas imagens o porquê ele está usando o charuto na mão direita. Inclusive o fato de ele usar a esquerda para cumprimentar, ou porque há alguém ao lado esquerdo, né, de modo que ele coloca o charuto do lado direito, para talvez não incomodar aquela pessoa que está ali próxima a ele, né? Aqui mais uma imagem clássica, Getúlio durante o segundo período de governo, né, de 51 a 54, já nos seus últimos anos de vida. Aqui uma imagem interessante, que é uma oportunidade também de nós estudarmos Getúlio Vargas e até mesmo incorporar esse estudo à leitura da estátua. Esse aqui é um filme com o protagonismo do ator Tony Ramos, onde ele aparece em algumas cenas com o charuto, né, e sempre com o charuto na mão esquerda, ao contrário da nossa representação aqui em Volta Redonda. É interessante vocês assistirem esse filme, né, Getúlio, de 2014, direção de João Jardim. Bom, para tentar desmistificar esse enigma do charuto, que a meu ver ele permanece, mas isso aqui é uma oportunidade de ampliar um pouco mais a leitura.
A estátua de Getúlio ela teria sido produzida a partir de um morador local, né? Na ausência de Getúlio Vargas, do verdadeiro, na ausência de Getúlio como modelo, o escultor teria se apropriado da imagem de um morador local, o seu Aristídeos de Souza Moreira. E aqui nessa foto nós podemos ver que ele está fumando um charuto, fazendo uso da mão direita, o que levantaria uma hipótese, ou pelo menos uma pergunta, né? Getúlio Vargas teria sido representado figuramente, né, a estátua de Getúlio a partir do modelo, a partir do seu Aristídeos, inclusive pelo fato dele fazer uso do charuto da mão direita. Não tenho essa informação se de fato ele fumava, se ele sequer fumava charuto. Realmente eu não tenho essa informação. Eu não consegui encontrá-la, no caso, na pesquisa feita a partir do livro Volta Redonda Ontem e Hoje, de Alquim da Costa, de 1992. Deixo aqui, então, em aberto para aqueles que se interessarem, possam contribuir com essas informações, né? De fato, a representação de Getúlio se aproxima bastante da figura do seu Aristídeos, né? Mas eu acho que é pouco, reduzir a uma única leitura, né? Você sentenciar de que a representação ela é exclusivamente proveniente do seu Aristídeos, né? Eu considero que não. Bom, aqui o gestual foi incorporado, né? É a pergunta que eu fiz anteriormente. O gestual for incorporado tão somente a partir desse personagem local? Eu penso que não. Caso você considere que sim, a sua leitura ela quase que se encerra, né? E eu acho que uma obra de arte ela não se encerra numa única leitura. Tá? Acho que há possibilidade de ampliar, inclusive pensando em Getúlio como um gesto ligado ao seu emocional e não necessariamente ao charuto. Lá no meu documentário, não sei se vocês já assistiram, acessaram o e-book. É um e-book gratuito, basta você clicar no link na descrição do vídeo e vocês serão conduzidos ao e-book. E lá você tem outras informações, inclusive outras possibilidades de leitura da estátua. Inclusive alguns artigos que, no caso, aqueles que se interessarem num aprofundamento maior, vale a pena vocês acessarem. Aqui também essa imagem foi um recorte, né, do livro Volta Redonda Ontem e Hoje, do Alquim da Costa. Não há indícios, portanto, de uma possível existência do charuto, né? É possível você visualizar na estátua, isso aqui é um frame do documentário, né? E claramente não é possível você identificar nenhum resquício de objeto, né, que porventura tenha sido arrancado, retirado, quebrado. Se é que é possível fazer isso, né? Mas não há. Me parece uma total inexistência ou de uma intencionalidade em colocar o objeto ali. Essa aqui é uma propaganda do governo Vargas, produzida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né, na época, do Estado Novo, também extraído do livro Getúlio Vargas, volume 2, 3045. Esse pôster ele mostra um gestual de Getúlio diante de uma, obviamente aqui que não é uma imagem idealizada, né? Uma ilustração, né, de uma possível aparição de Getúlio diante ali de um grande contingente de crianças, né? Isso é parte de uma propaganda, né? Há uma intenção, né, clara aí, de aproximar a figura de Getúlio das crianças, né, de tratá-lo como um personagem muito mais acessível, né? Mas é importante você observar a mão de Getúlio, no caso, os dois dedos, que se assemelham muito, né, o movimento da mão se assemelha muito ao movimento representado na escultura
em Volta Redonda. Acho que isso corrobora ainda mais para que nós possamos ampliar a leitura e não reduzi-la apenas à hipótese, né, da existência de um charuto ali, e até mesmo reduzi-lo apenas à figura do seu Aristides como modelo. Aqui um gesto que não apenas sugere um possível charuto, mas uma emoção, como eu acabei de colocar, né? No primeiro quadrinho, no primeiro retângulo, é a imagem na propaganda, né, do DIP. A segunda, a nossa estátua aqui, Getúlio Vargas. E a terceira, um zoom, né, para que você possa perceber de que não há ali nenhum indício de que houve algum dia um charuto, né. Aqui é para que vocês entendam que a leitura de um objeto artístico em espaço público, ela acontece também ao incorporarmos o espaço no qual ela reside. Na Praça Brasil, há um objeto, no caso aqui é uma casinha conhecida como a casinha do Papai Noel, ou também a casinha usada durante a Páscoa, né, onde há ali um encontro das crianças com o coelho da Páscoa e outras atividades que acontecem dentro e ao redor dessa casinha. Essa casinha ela foi colocada tempos depois do monumento, né? Vamos dizer que ela é muito mais recente. E ela acabou permanecendo ali. Né? Talvez a intenção de que não haja retrabalhos, né? De desmontar, montar novamente. Ela acabou permanecendo ali. E ela se tornou um objeto que compartilha do mesmo espaço, né? E se você observar bem, a leitura, no momento em que você se coloca diante de Getúlio, Getúlio ele direciona o olhar para a Rua 14. Né? Para aqueles que moram aqui em Volta Redonda sabem muito bem. A Rua 14 ela segue ali do escritório central em direção à Praça Brasil e vice-versa. Né? O fluxo é mão dupla. No momento em que você se coloca diante de Getúlio e se permite se colocar, inclusive, seguindo ali o olhar, né, do Getúlio, ele vai dar exatamente no, no objeto, no ar-condicionado, que fica ali atrás da casinha. Então, essa leitura, ela foi, diante de Getúlio, ela foi interrompida. Né? Então, aqui é uma oportunidade de vocês observarem que um objeto acaba interferindo na leitura do outro. Né? Então, eu coloquei essa imagem, mas para gerar em vocês essa provocação. Bom, no nosso terceiro capítulo, nós vamos promover agora a leitura do metalúrgico. O metalúrgico também nos permite incorporar elementos externos à leitura. Para aqueles que já assistiram o documentário, sabem muito bem do que eu estou falando. Né? Para aqueles que não assistiram, é interessante vocês assistirem, mas se não, eu vou colocar aqui rapidamente que há um elemento externo que é possível vocês identificarem, vocês observarem bem, a partir das sombras e o próprio movimento do braço esquerdo metalúrgico, que se trata do Sol. Nós vamos entender o porquê. Durante o dia, podemos incorporar o Sol e associá-lo ao calor do alto forno. O alto forno é uma área dentro da Companhia Siderúrgica Nacional. Né? No caso, é o habitat do metalúrgico, é onde ele desempenha lá as suas funções, as suas atribuições, aquilo que se espera, ou até mesmo atividade mandatória. Né? Ele precisa, não todos, né? Mas há aquele profissional, aquele metalúrgico que trabalha exclusivamente dentro do alto forno. E é um lugar um tanto hostil, né? Temperaturas altíssimas, porque, como vocês sabem, para aqueles que não sabem, a CSN, ao produzir aço, ela tem uma espécie de corrida do aço, né? São etapas a serem percorridas
na produção do aço. E o alto-forno é uma das áreas mais importantes desse processo, né? E aqui cabe uma associação entre o sol com o calor do alto-forno, né? Com aquela atividade que é exercida pelo metalúrgico no interior da CSN. Então, a leitura do metalúrgico, ela, no momento em que você se coloca diante do metalúrgico, a leitura ela é expandida, né? Você não tem apenas a estrutura formal do metalúrgico, você também incorpora outros elementos. E um deles, para que você entenda essa estátua, um deles é o sol. E nem todas as pessoas conseguem perceber isso simplesmente transitando pela estátua, né? Pela praça, né? E diante da estátua, né? É preciso que haja uma leitura mais atenta, mais demorada, né? Inclusive até para aqueles que não, não, não conhecem a CSN, dificilmente eles vão conseguir fazer essa relação. Aqui nós também podemos incorporar o elemento noite e a própria iluminação da praça, que também permitem, né, que a gente faça essa associação com o ambiente hostil, com o ambiente escuro, né, com o ambiente cuja luz maior é da própria atividade em si, né, onde o metalúrgico está diante do, do, do gusa, né, daquele material que a partir dele é produzido o, o aço, né? Então ele tem ali atividades, obrigatoriedades que fazem com que ele fique muito próximo desse material, né? E ele fica envolto a um ambiente bem escuro. Então é interessante incorporar esses elementos, né? Tanto a facilidade que você tem de se apropriar dos detalhes da estátua à noite, principalmente a estátua do metalúrgico, né? Que você tem a incidência de luzes artificiais, né? Que permitem que você tenha uma, uma possibilidade de leitura maior a respeito dos detalhes da estátua, né? Coisa que você, durante o dia, você tem um pouco mais de dificuldade, justamente por conta da claridade do sol, né? O próprio movimento do sol ali acaba atrapalhando você fazer uma leitura direta da obra, né? E à noite é uma boa oportunidade de fazê-lo. Aqui uma também um outro detalhe, né, que essa incidência da luz, ela incide diretamente no metalúrgico, inclusive a gente pode fazer essa associação com a própria iluminação no interior da CSN. Bom, a representação do metalúrgico remete diretamente ao interior do alto forno, como eu coloquei anteriormente, né, aqui é uma imagem do metalúrgico atuando na produção do aço, né? E, então é possível você fazer essa associação. Aqueles que desconhecem é um pouco mais difícil, né? Cabe ali uma pesquisa maior. Obviamente que todos aqueles que moram em Volta Redonda dificilmente não têm não, não tem essa informação, né? Agora, para aqueles que não moram em Volta Redonda, bom, a partir de agora, né, no momento em que nós estamos colocando isso em pauta, vocês passam a ter um conteúdo mais amplo. Um outro detalhe interessante aqui a ser colocado em discussão é a representação figurativa do trabalhador de Volta Redonda, numa clara associação a imagens de esculturas realistas, esculturas provenientes do realismo socialista, né, aqui no caso da Hungria, e segundo o autor do texto, né, no caso de onde eu retirei essa imagem,
que acompanha as imagens, trata-se de uma escultura realista socialista, possivelmente instalada em 1954, em frente a uma antiga fábrica local. É interessante você fazer essa relação, né? Uma fábrica local, é um metalúrgico, e como há similaridades, né? É a possibilidade do escultor ter se apropriado de algumas referências, né? Não entrando aqui no campo político, mas obviamente que toda leitura é uma leitura política, né? Mas sem se apegar a fatos históricos, e também em meandros da política, no caso aqui não é a minha intenção, e eu nem tenho qualidades para fazê-la, que no caso cabe a um historiador, mas visualmente, né, a observação direta da obra, é possível observarmos uma semelhança muito grande, né? O próprio movimento da mão direita, né, essa barra, é bem interessante, né? É bem provocativo. Aqui nós temos também um outro movimento que me chamou bastante a atenção, que eu coloco aqui também em pauta, que é a perna esquerda, né? Esse movimento da perna esquerda também sobre uma base, né, que a coloca uma pequena elevação, né? Esse movimento do joelho esquerdo é muito similar. A própria, se fosse possível girar o pescoço da estátua do metalúrgico de Volta Redonda e colocar um movimento no braço esquerdo, se assemelhando à estátua da, desse trabalhador da Hungria, as estátuas se aproximam muito, muito. Né? É uma leitura assim que é muito provocativa. Né? É possível observar semelhanças entre as estátuas. Reparou o apoio e movimento da perna esquerda? Eu estou sugerindo que você acesse o site abaixo para verificar esse e outros detalhes que as aproximam, inclusive quanto ao rebaixamento do pedestal. Eu vou deixar esse link para vocês posteriormente, para que vocês possam acessar, inclusive a partir deste PDF, né, desse material, eu vou deixar disponível junto com o vídeo da palestra. Aqui um relevo, no caso, em momento algum eu coloquei em pauta os relevos do monumento da Praça Brasil. Né, esses relevos, eles acompanham as estátuas, eles foram aplicados no obelisco. No caso aqui eu não estou tratando deles, mas é interessante também colocar aqui as semelhanças entre os dois relevos. Né? O relevo, no caso, a parte de baixo, representaria o ferro gusa, né? Que é uma dos elementos que compõem a etapa da produção do aço, inclusive é um elemento, né, para produzir o aço. Você tem ali principalmente dois, né, que eu acabei destacando, dois metalúrgicos que se assemelham muito, né? O movimento, a inclinação das cabeças, né, principalmente esse metalúrgico à esquerda, né, que permanece com as duas mãos segurando uma barra, né, as duas mãos que fazem até um movimento muito similar a um movimento religioso, né, então é interessante você observar esses dois metalúrgicos também são parte de uma leitura bem provocativa, né. Aqui é um cartaz, né? A tradução seria a União Soviética ou Estado Socialista para Operários e Camponeses, Rússia Comunista, 1945. O cartaz de propaganda soviética, né? Esse realismo socialista, né? Que no caso, de certa forma, é uma representação pedagógica, né? Há ali um indicativo, há índices, né, de que se trata de um ato de elevar a política socialista, né? Esse sistema socialista
e que, se você observar a representação em Volta Redonda, ela também se assemelha muito, né? A questão da postura, ali do braço direito, segurando a haste, no caso do metalúrgico de Volta Redonda, é uma barra, né, para a atividade propriamente do metalúrgico, lá dentro do espaço, né, do alto forno, enquanto que o cartaz já se trata ali de uma bandeira, né, um estandarte, há essa elevação à política socialista, né? No caso aqui, eu estou me apegando exclusivamente à representação imagética, né? Sempre deixando isso claro. Bom, por fim, nosso último capítulo se trata do nosso escultor, né, que poucos conhecem. É possível ler o nome dele no pedestal das estátuas da Praça Brasil, mas que poucos o fazem. Se você perguntar para 10 pessoas que passam transitam pela praça quem é o autor daquelas esculturas, dificilmente alguém dirá Hildegard. Então eu fiz aqui uma breve brincadeira, né, que o H é o H de Hildegard, porque ele assina H. Leão Veloso, né, que é a assinatura, ele não coloca Hildegard. Eu quis deixar a palavra Hildegard, o nome Hildegard, mais em evidência. É possível encontrar a assinatura do escultor no pedestal de cada estátua. Você já percebeu? Eu coloco aqui aos pés de Getúlio Vargas, mas é possível você identificá-lo em todas as outras estátuas. Hildegard Leão Veloso, ele faleceu em 1966. Ele é o escultor responsável pelo conjunto escultórico da Praça Brasil. Tinha 56 anos à época do projeto. Foi homem de instituições, acadêmico com presença constante em círculos da alta sociedade carioca. Isso diz muito a respeito da trajetória dele. Ele se notabilizou a serviço do Estado. Casou-se aos 25 anos com Lígia Darcy, filha de James Darcy, à época presidente do Banco do Brasil. Essa pesquisa ela foi realizada em periódicos da época. Eu citei na bibliografia ao final aqui da apresentação, ela consta também no e-book e é possível acessá-lo lá a partir do vídeo documentário. Então eu indico vocês a acessarem. E à esquerda, a foto do Hildegard, ela foi retirada do vídeo por dentro do Palácio Tiradentes, carros alegóricos, do canal da Alerj Digital, no YouTube. Hildegard foi professor de ensino técnico, ocupou cargo na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, foi livre-docente na Escola Nacional de Belas Artes, membro da Comissão Nacional de Belas Artes, dirigente da Academia Brasileira de Artes e professor do Instituto Municipal de Belas Artes da Guanabara. Manteve residência e ateliê na Rua General Polidoro 284, no bairro Botafogo, Rio de Janeiro, cidade que o adotara e para a qual produziu e deixou um significativo legado. Boa parte da produção de Hildegard se encontra nas ruas do Rio de Janeiro. Foi autor de 80 mausoléus de presidentes da República e de ministros de Estado. Encerrou sua jornada aos 67 anos, no dia 20 de outubro de 1966. Esse aqui é um monumento em homenagem aos trabalhadores do carvão, residente na cidade de Laguna, Santa Catarina, de 1944. Essas imagens elas foram retiradas do blog do Valmir Guedes, né, que é um escritor local. Ele gentilmente cedeu as imagens. O monumento aos trabalhadores, o texto que ele produziu e do qual foi retirada essas imagens, é o Monumento aos Trabalhadores, Lugar de Memória, blog do Valmir Guedes. O link do blog também consta nas referências bibliográficas ao final da apresentação e também no e-book, que consta na descrição do vídeo, do mini documentário, né? Trabalho de Hildegard que antecede o monumento de Volta Redonda e que guarda semelhanças. Valmir Guedes, escritor local,
coloca que a homenagem foi também ao presidente Getúlio Vargas, que havia assinado, em 1939, a criação do Porto Carvoeiro da Laguna. Há conexões por Volta Redonda, guardadas as devidas proporções, além do uso de componentes semelhantes, obelisco, baixo relevo, representação de Getúlio, alegorias. O porto alimentava os navios carvoeiros ligados principalmente à Companhia Siderúrgica Nacional. Então, fiz questão de trazer essa obra de Getúlio, de Hildegard, sobre Getúlio, e sobre a presença de Getúlio em Laguna, né? Porque também traz uma ligação com a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Por sua vez, uma ligação com Volta Redonda. Aqui é uma imagem, né, lá do monumento de Laguna, e é um monumento bem mais, vamos dizer, tímido, né? Um monumento bem mais tímido, comparando-se com o monumento de Volta Redonda, né? Mas que guarda ali alguns aspectos interessantes para serem analisados e também como a possibilidade de incorporar informações à leitura do Monumento à Praça Brasil. Essa imagem foi retirada do Google Maps, tá? Eu também estou deixando o link aqui. Aqui é um comparativo, né? Nós temos aí um obelisco. O obelisco de Volta Redonda ele é muito mais alto, aqui não dá para vê-lo, mas ele é muito mais alto. Ele é muito maior em todos os sentidos, né? No caso, o monumento de Laguna é uma rotatória, então o acesso ao monumento é bem mais difícil, né? E esse é um outro ponto relevante, né, para a leitura do monumento da Praça Brasil. Ele permite você permanecer diante dele por muito mais tempo. Bom, aqui são as referências, eu vou colocá-las à disponibilidade de vocês, disponível para vocês, né? Eu vou deixar esse material, esse PDF, lá junto com a palestra. E aqui é possível vocês acessarem outras informações, né, para que vocês ampliem suas leituras, seus estudos, para aqueles que são pesquisadores, professores, também é uma oportunidade, inclusive, de conhecer mais sobre o Hildegard. Eu tenho aqui a minha monografia, eu realizei uma monografia onde eu amplio um pouco mais o conteúdo a respeito do Hildegard, né, que é um escultor com uma bibliografia muito breve, né, muitas repetições. Trata-se muito de Hildegard, levando ele aos anos 20, a Semana de Arte Moderna de 22, da qual ele participou, mas que é pouquíssimo tratado, inclusive a própria obra que ele apresentou na Semana de 22, ele é muito mais citado e pouco estudado, né? Então é uma oportunidade também de pesquisadores, daqueles que se interessem em dar continuidade às pesquisas. Aqui são os links para os textos que foram usados como referência maior para essa palestra, para a própria produção do mini documentário, né? São os meus textos produzidos ainda na licenciatura em Artes Visuais, junto com outros professores, né? O professor Paulo Yotaka, com a professora Regiane Moreira. Então é interessante que vocês acessem, para que vocês tenham uma amplitude maior, né? Abaixo aqui são os links para o canal, onde consta o mini documentário, e também para o Instagram, onde consta algumas imagens relacionadas ao monumento da Praça Brasil. Aqui uma breve reflexão, para que nós possamos encerrar essa apresentação, né? É um convite à reflexão e suas continuidades. O Banco da Praça Brasil é a síntese deste projeto. Ele abre as reflexões do mini documentário e as encerra aqui, ainda que temporariamente, já que se trata de um percurso contínuo. O banco permite ao leitor observador lidar com o tempo,
o seu tempo, o tempo presente, tempo para desacelerar e pensar sobre aquilo que está diante e adiante, e que, por sua vez, conduz àquilo que o antecede. É bom vocês assistirem ao mini documentário, quem ainda não o fez, para que vocês tenham um entendimento maior acerca dessa representação do Banco da Praça, né? Bom, eu desejo a vocês uma boa caminhada, bons estudos. Foi um prazer estar aqui apresentando este projeto. Eu espero que haja um interesse da parte de todos vocês em dar continuidade a ele. Um grande abraço, muito obrigado.